Olá pessoal, começamos nosso céu da semana, a análise astrológica do período semanal de 4 a 10 de dezembro, as posições, aspectos, movimentos do céu que movimentam esta semana, que impactam neste período semanal de um mais completo já da chegada de dezembro, começando semana com Netuno aí com alguns aspectos, retomando o movimento direto, né? Netuno tem sempre uma questão das percepções. Boa noite a quem chega. Boa noite, Shirley. Boa noite, pessoal que chega e assiste ao vivo na nossa live. Quem assistirá ao longo da semana, ao longo do tempo aí, bem-vindo também. Boa noite a quem chega. Boa noite, Maquiris. Boa noite a todos. Começando semana movimentada aí de 4 a 10 de dezembro com aspecto de Netuno, com Vênus quadratura Netuno marcando esse começo de semana, tá? Que é um aspecto a qual a gente é propenso a ter confusões, ter desafios com percepções, é um aspecto que pede cautela com negócios, é um aspecto que pede cautela também com relacionamentos, falsas impressões, conclusões precipitadas, né? Boa noite a quem chega, boa noite Joana, pessoal que acompanha a análise do céu da semana. Temos Netuno que também retomou o movimento aí de estacionário para direto, tá? Então mudando aí também o movimento. Então um tempo interessante para uma mudança de percepções. Vênus quadratura Netuno é indicativo para um pouco de alternância, mudarmos percepções diante de relacionamentos, diante de pessoas, diante de negócios. Vênus também tem uma questão com despesa, com parte financeira, com lado financeiro associado a interesses. Saudações, Juliana, bem-vinda a quem chega. Temos aí essa questão de atenção para não criarmos falsas impressões nas convivências, nos relacionamentos, né? Atenção com certos enganos, com certas alternâncias de postura, no geral, que a gente pode ter em certas convivências. A quadratura Vênus-Netuno pede um pouco de cautela, um pouco de ponderação, um pouco de paciência com certos vitimismos, né? Não só nossos, como também de pessoas, de outras convivências que a gente tenha proximidade, não se entregar demais, não entrar em historinhas muito inventadas de outras pessoas, né? Quadratura Vênus-Netuno, às vezes a gente fica, olha o que aconteceu com ela. É quando você vai ver, divide por 3, né? Divide o drama por 3 ou por 2, conforme a sua condição de cálculo. Boa noite, Bernadette, boa noite, pessoal. Então, quadratura Vênus-Netuno também requer um certo exercício de atenção com ilusões, com impressões, com dramas das pessoas, com dramas de lugares, com certos vitimismos, pessoa que começa a fazer draminha, né? Não devagar, não entrar em sensações de culpas desnecessárias que não tem, às vezes, nada a ver com a gente, né? Esse aspecto, muitas vezes, requer um pouco de reflexão do quanto a gente está envolvido demais com coisas também que não são nossas, ou com impressões um pouco exageradas de dramas, de lugares. Chegou na hora, seu Guzmão, muito bem. Então tem essa sensações, às vezes, um pouco exageradas, né? Às vezes requer um pouco de cuidado com quem está, ou com quem faz drama, ou com quem está numa sensação de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Essa coisa de Cláudia em fim de tarde, Cláudia Telles em fim de tarde, né? Essas musiquinhas de fossa, né? Todo fim de tarde é sempre assim, né? Então uma atenção para não no dramas, né? Muitos complexos, muitas questões assim de culpas que não são nossas. Então é um tempo que marca essa questão quando há quadratura Vênus-Netuno, né? A quadratura de Vênus-Netuno entrando aí nesse fim de semana, começando também a semana
aí de sábado para domingo. Então atenção aí para não entrar na onda de certos vitimismos de pessoas. Boa noite, Ana Martins. Não entrar na onda de certos vitimismos de pessoas, de lugares, né? Atenção com compras, com despesas. Às vezes você percebe uma lembrança de Natal, uma coisa assim, muito assim, incrementada, e vai ver algo só na aparência, né? Quadratura Vênus-Netuno nesse começo de semana pede uma certa cautela com as impressões nos negócios, naquilo que você pretende adquirir e mesmo nos relacionamentos, nas convivências. Então, cuidado aí com as questões associadas ao modo de interagir com o lado emocional de algumas pessoas, alguns dramas, alguns vitimismos, né? Não ficar tão entretido, envolvido mais do que se deve com algumas sensações ou dramas que pessoas possam fazer, né? Ou complexos que possam ter, ou até os nossos mesmos. Não entrar muito numa vibe dramática, não mexicanizar demais, né? Não mexicanizar demais certas histórias, certos assuntos também, tá? Então a gente começa também a semana com Mercúrio-Júpiter em quadratura. É uma semana um tanto acentuada com as quadraturas, né? Então a gente tem ali, ó, Mercúrio quadratura Júpiter, que também impacta num fator de exagerarmos às vezes na comunicação. Boa noite de Portugal, Mini Mônica. Então tem também uma questão atrelado ao contato, à comunicação exagerada, ao fato de percebermos uma certa atenção nas informações, com a dimensão das informações também, né? Quadratura Mercúrio-Júpiter muitas vezes aumenta e inventa também, né? Então tem um detalhe aí de atenção, de cuidado com o fator das percepções do que é comunicado, do que é informado. Quadratura Mercúrio-Júpiter também pede um pouco de compreensão ou de estratégia no posicionamento de algumas pessoas, às vezes alguém querendo botar banca com informação, né? Com postura, com opinião, não porque eu acho, não porque eu acho isso, não porque eu acho aquilo, né? Então tem uma coisa muito do achismo em tempos de Mercúrio-Júpiter, porque Mercúrio é um planeta associado à informação, ao conhecimento, à informação, ao aprendizado, à troca, à interação, né? E Júpiter também a questão do saber, do conhecimento. Então, às vezes, quando os dois estão em quadratura, em aspecto desafiador, vale a checagem das informações, a checagem do que é posto, né? Tem pessoas que às vezes a gente pode perceber que possam querer colocar uma certa banca de opinião, se achar certa, né? Porque eu conheço, eu tenho não sei quantos anos de experiência, blá blá blá. Igor, azar o seu ou sorte a sua, né? Cada um tem o seu tempo de experiência com as coisas, o seu tempo de conhecimento com as informações. Então, quadratura Mercúrio-Júpiter requer medir a ponderação das informações, do que é falado, do que é dialogado, um cuidado também para não exaltar no modo de opinar também, né? Então requer aí um detalhe importante nesse sentido, com esses temas de informação, de comunicação e da forma de colocarmos também assuntos, opiniões, num sentido geral. Até porque é uma semana de oposição Sol-Marte também nesta semana. Quinta-feira, né? De quarta para quinta. Deixa eu só checar aqui, nós temos a oposição Sol-Marte. Tá? Quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, dia 8, Sol oposição a Marte. Então, toda vez que um planeta está oposto ao Sol, vale essa lembrança. Toda vez que um planeta está oposto ao Sol, ele está na metade da retrogradação. Tá? Então, Marte, a gente vê ali, está retrógrado, está oposto ao Sol. Então, ele está na metade da retrogradação, é o ápice da retrogradação, certo? Por quê? Porque quando Marte ficou retrógrado,
retrógrado, quando um planeta fica retrógrado, né, ele está encaminhando para a oposição ao Sol. Tá? A oposição a retrogradação de Marte, ela aconteceu dia 30 de outubro. Né? Então, quando for na quinta-feira, passará 37 dias de retrogradação e faltará 36 para Marte ficar direto no dia 12 de janeiro. Então é metade do tempo. Tá? Sempre que um planeta está oposto ao Sol, é a metade do tempo da retrogradação. E o que isso quer dizer? Isso intensifica a questão da retrogradação do Marte. Então, às vezes, vale algumas questões que a gente retoma, que a gente tem revisões, que a gente pode repensar. Algumas atitudes também, a gente pode ficar condicionado a retomar essas direções. É isso aí, Mini Mônica. Até 12 de janeiro, Marte fica retrógrado. Tá? Então, é a metade do tempo. Na quinta-feira é a metade do tempo da retrogradação. Então, isso é um ponto importante porque Marte... E vai ser no dia da Lua cheia. Tá? No dia da Lua cheia em Gêmeos. Então, Marte retrógrado ainda no dia da Lua cheia, muitas questões associadas a questões populares, questões de público, questões políticas, os debates, os assuntos, né? Muitas coisas voltam à tona, cria-se uma certa comoção com algumas questões, vale uma atenção com violência, com assuntos muito efervescentes, que venha debate, tá? Então requer aí um tempo aí de calma e elegância, ponderação, né? E também nas questões de mídia, de imprensa, de jornalismo, de informação, né? Pode acentuar algumas questões de violência, vale não só para a questão de violência, mas do impulso geral, né? O impulso geral com as coisas, para a gente não perder a paciência à toa com certas questões, com certas impaciências. Boa noite, Inês! Então vale um cuidado aí nesse tempo. E a outra questão é que, pelo fato de Marte estar retrógrado e ainda com a Lua cheia em Gêmeos, a gente pode recapitular assuntos, retomar questões também. Porque como é um processo é o ápice da retrogradação, é a metade do tempo, e ainda com uma lua cheia, né, muitos assuntos voltando à tona, muitas questões da política ou, né, de governança voltando à tona, burburinho, fake news, né, invencionices, e também do nosso dia a dia. Então, ali no grau 16 de Gêmeos, quando Marte faz a oposição com o Sol e também a Lua cheia acontece, aonde for no mapa pessoal, é importante uma atenção para uma demanda de assuntos que a gente pode recorrer, retomar, reajustar e pedindo paciência para que não haja questões intempestivas, tá? Então, também um desafio com o posicionamento diante de assuntos, diante de questões materiais, atenção para... pode chegar a um limite diante de certas relações, algumas relações ou convivências que estão muito no limite, tem indício de ruptura. Tá? Então, oposição Marte-Sol, sempre que um planeta está oposto ao Sol, ele está na metade do tempo da retrogradação e junto ainda com a Lua cheia, por coincidência ou ironia do destino, que acontecerá nesta semana. Né? O ano, quem pensa que... Né, a pessoa fica falando, Gui, fala de 2023, fala de... tem coisa para acontecer em 2022, né? Então ainda tem coisinhas para acontecer em 2022. Tem movimentos, né? Tem Copa do Mundo, tem movimentos especiais interessantes para acontecer em 2022. Vamos esperar até o dia 30, até o dia 31, né? Porque há indícios de movimentos. Então é um tempo importante para reposicionar questões, retomar assuntos. Marte em retrogradação chega um pouco no seu ápice porque faz oposição ao Sol. Então vale a lembrança, todo planeta oposto ao Sol, né, planeta, né, não vale Lua, porque a Lua é o nosso satélite, todo planeta oposto ao Sol está na metade do tempo da retrogradação. Tá?
Então tem toda aí uma questão desse remanejar assuntos, de uma retomada de questões, de uma retomada de posições, né? Sobre o Pelé, Juliana, tá ali complicado. É que o Pelé é assim, você sempre, né? Ele tem uma questão iluminada ali, né? Ele é um iluminado ali da divisa Libra-Escorpião, né? Tem uma polêmica com a data dele, que nunca é muito certa por causa do horário lá de Três Corações, do finzinho de Libra, entrada de Escorpião. Então, pode ser um tempo assim de limite para ele também, né? Então a gente impacta bastante nesse momento atual, de retomada de questões, retomada de assuntos. Marte em movimento retrógrado, a gente é propenso a algumas ações, algumas decisões que vinham pendentes e a gente retomar, ou voltarmos assuntos, ou voltarmos tratativas desafiadoras que envolvam nosso cotidiano, nosso ritmo, nossa vida, né? Nossos temas de maneira geral. Tá? Então, um tempo aí para quem sabe o mapa, a região de 16 de Gêmeos vale um olhar especial, porque tem Marte oposto ao Sol e tem a Lua cheia na quinta-feira. Tá? Então, esse tempo, essa área de Gêmeos, especialmente do meio da semana em diante, requer aí uma atenção para retomada de assuntos, movimento e decisões bastante acentuadas para um esclarecimento aí nesse período final de ano. Olá, Raquel, boa noite. Então tem um pouco essa tendência neste período semanal, neste período, né, final da semana. Tá? Então tem esse momento de... A lua cheia, ela sempre marcante, porque é uma fase lunar que escancara assuntos, escancara questões. Então é um tempo que vem à tona muitas situações, traz às claras. Lua cheia, ainda mais em oposição a Marte, tem um indício de trazer às claras muitas questões, isso provocar alguma reação, fazer com que a gente se mobilize por alguma questão importante. Né? Aí a Lua conjunção Marte e do lado oposto ao Sol. Então, oposição Marte-Sol, Lua cheia junto, né? No mesmo grau de Gêmeos. Então, questões de mídia, questões de informação, questões de atenção com os impulsos, atenção para que a gente não se porte de maneira extrema ou com certo radicalismo, né? Mas é um tempo importante que a gente é suscetível a retomar questões, retomar temas, retomar assuntos em geral. Se lua cheia é bom para cirurgias, Ana? Então, lua cheia ela requer assim uma ponderação, porque se for cirurgia que envolva sangramento, risco de sangramento, der para evitar, é melhor evitar. Mas se não tiver jeito, é que normalmente cirurgia ela tem questão de aspecto difícil de Marte, tá? Não tem como fugir de cirurgia se não tem um aspecto difícil de Marte. Normalmente acontece cirurgias. Porque se você está na cirurgia, é porque você está na faca, você está correndo algum risco. Então, normalmente, não é anormal, não é uma coisa anormal. Normalmente é frequente cirurgias quando Marte está em aspecto difícil, né? Porque é parte do processo. Né? É estranho quando está tudo muito bom, muito bem aspectado na cirurgia. Tá? Por incrível que pareça. Né? Então tem essa questão. Era para ter os gêmeos poder retomar assuntos antigos ainda por cima com a luz. É isso, mnemônica. Normalmente tem escancaramento de questões, né? Escancara as situações. Se for numa área do trabalho, traz à tona questões associadas ao meio profissional, muda a postura nos relacionamentos, né? Então, se for em gêmeos, for casa 4, temas domésticos que voltam à tona, que é propenso a tirar a limpo assuntos, né? Tira a limpo algumas questões, tira a limpo algumas situações de, né, envolvimento, né? Da catarata. Da catarata normalmente é uma coisa mais invasiva, né? A laser não é tão invasiva, né? Para catarata passa, para catarata normalmente é uma limpeza, né? Um laser ali no glóbulo e tal. Acho que não tem tanta, não parece ter tanta problemática não, Inês, certo? Ana Martins, perdão.
A Martins que perguntou da questão da cirurgia. Todo mundo tem gêmeos no mapa, viu, Lili? Né? Ó, abre o olhinho, que todo mundo tem gêmeos no mapa, tá? Não adianta fugir de não ter gêmeos no mapa. Todo mundo tem tudo no mapa de signos e de planetas, tá? Então, attention please, tá? Então, gente, oposição Sol-Marte, Sol, oposição a Marte requer essa atenção de impulsos. Ah, e o detalhe que Marte fica mais próximo da Terra, aí no meio da semana, vale a observação, se o céu estiver limpo, né? A gente está nessa época meio de chuvarada, mas se a noite estiver aberta, vê ali um vermelhinho bem acentuado, Marte está visível. Marte está visível, Júpiter está bem visível também, tá? Eu, nessa época de dezembro, fazem 4 anos que termina o relacionamento, meus gêmeos, tá a Lua e Vênus e todo ano é assim. Poxa, Dani, que coisa, é alguma questão ali opondo a posição de Vênus do seu mapa, né? Então, algo aí marcando. É que nos últimos tempos teve eclipses também, especialmente 2 anos atrás, né? Acentuou um pouco mais. E agora tem aí o Marte, né? Então vale aí uma atenção. Oposição Sol-Marte requer essa questão. Marte fica mais próximo da Terra, né? Que eu já comentei. E toda oposição Sol-Marte vale atenção com com a nossa postura, né? Com o nosso posicionamento. Requer uma estratégia, uma retomada de decisão. E como Marte é regente de Áries, atenção com individualidade, com a questão de fazer as coisas por si próprio, resolver meio de forma estabanada, não deixa que eu resolvo, eu faço tudo. Calma, calma, o que der para fazer você faz, o que não der, se outra pessoa puder fazer, legal, ok, né? Então, às vezes, dá uma ansiedade. Oposição Marte-Sol dá uma tendência a uma certa ansiedade. A gente vai precisar de uma paciência extra, de uma calma e elegância com a nossa ansiedade e com a ansiedade de outras pessoas também. Pessoas querendo falar mais além da conta, emitir opinião. Atenção para não entrar em briguinhas, em discussões desnecessárias, né? Com tensões no WhatsApp, né? Nas redes sociais. Não dá corda, para falatório desnecessário, né? Para não criar borbulhões, né? Em função do que é dito, do que é colocado. A gente tem no começo da semana também, que eu falei para quem perdeu a live, o começo da live, a quadratura Mercúrio-Júpiter. Quadratura Mercúrio-Júpiter também é outra questão de atenção para não afrontar opiniões à toa, né? Então, quadratura Mercúrio-Júpiter, oposição Sol-Marte em Gêmeos. Então, não afrontar opiniões à toa. Faz um pouco egípcio, né? Ou a egípcia, no caso. Né? Faz um pouco o zen, né? O zen paciência, não. É o zen budista, né? Faz o zen, não o zen paciência. O zen budista, o zen com calma, né? Uma elegância, fala com a mão aqui, né? Se for para digitar, digita com cuidado, não escancara demais. Mas é uma propensão aí que a gente fica suscetível a uma certa impaciência ou então a ter que lidar com impaciências de quem está ao nosso redor também, certo? E também atenção para não querer resolver tudo de maneira individualista, por si só, né? Não deixa que eu resolvo, querer fazer tudo por todo mundo também, né? Marte, né? O regente de Áries, quando Marte está retrógrado no ápice, dá essa propensão, né? A gente meio que querer driblar todo mundo. Você pode ver, de repente, a Copa do Mundo, pode ter um aí querendo resolver tudo sozinho, fazer o gol sozinho. Vamos tabelar, toca a bola, né? Faz aí o tic-tac da Espanha, né? O toque para lá, toque para cá. Faz um meio de campozinho, dialoga, interage de leve, sem pânico, né? Sem criar pânico. Mercúrio, quadratura Júpiter que a gente falou, atenção com exageros, né? Atenção com dramas, com quem quer botar banca, não porque eu acho, porque eu sei, porque eu tenho trocentos anos de experiência. Malandro, então, ó, bota a experiência para funcionar na prática, não na garganta, né?
Então é o que vai precisar aí ao longo da semana, certo? Para terminar, nós temos aí também, lá para o dia 9, Vênus-Júpiter também em quadratura, ó. Vênus-Júpiter em quadratura. Para quem chegou aí, esse é o céu da semana de 4 a 10 de dezembro. Então ali no dia 9, já terminando a semana, na sexta, quadratura Vênus-Júpiter aponta oscilações com expectativas, sem mandar calar ninguém, né, o mnemônico. Às vezes pode dar uma descambada, né? Às vezes a gente perde um pouco a compostura, não pode perder a compostura nas digitações, nos escritos, né? No cuidado aí com a forma de posicionamento. Ô Juliana, nem um trigonozinho, viu? Os aspectos. Mas tem lá os lunares, né? Às vezes os da Lua dão uma amenizada, né? Boa noite, Vânia! Então a gente tem um pouco essa semana de algumas tensões, especialmente Marte opondo o Sol. Então vale essa atenção. A quadratura Vênus-Júpiter, que a gente conclui a semana, ela requer aí um ponder a quadratura Vênus-Júpiter, não, quadratura Vênus-Netuno, né? Eu falei Júpiter, é Vênus-Netuno, perdão, quadratura Vênus-Netuno. Aqui, essa a gente falou no começo da semana, né? No começo da live, quadratura Vênus-Netuno. Para quem perdeu, quadratura Vênus-Netuno, vale atenção com os vitimismos, né? Com certos dramas, com certas mexicanizações, né? Com sofrências, né? Quem está meio down, né? Não teve resposta daquela pessoa que não adicionou no WhatsApp, né? Não ficar em dramas de, né? Ilusão, né? Uma vez eu tive uma ilusão, não soube o que fazer, né? Entrar em ilusão, em Fim de Tarde, de Cláudia Telles, né? Esses dramas de AM à meia-noite, né? Então, todo cuidado aí com draminha, com vitimismos de pessoas, né? Às vezes a pessoa faz, não, porque não veio me visitar no fim de ano, calma, divide por 3 o drama, né? Não é tanto assim, né? Uma quadratura Vênus-Netuno é o que impacta esse começo de semana. Agora, no final da semana, a quadratura é de Vênus-Júpiter, né? Vocês estão rindo, né? A quadratura Vênus-Júpiter é também um fator de atenção para a gente não exigir demais também das relações. Aí impacta mais expectativas no geral, né? Num fator de cobrança, um fator de cobrança até da nossa postura também em relacionamentos. Às vezes a gente quer se posicionar melhor, né? Que eu queria tanto ter ajudado mais, né? Com o que eu sei, né? Então, às vezes, quadratura Vênus-Júpiter é um pouco uma certa insatisfação com o nosso potencial de saber, né? Para quem a gente gosta. E às vezes não, às vezes está tudo bem, né? Às vezes está tudo o que é novela de Jeanette Claire, Daniel. Né? Tem as de Dias Gomes, de Glória Pérez. Glória Pérez é mais escalafobética, né? Umas coisas assim, né? Robô, barriga de aluguel, aquelas coisas, né? Fora do contexto. Né? É verdade, rainha do drama. Pois é, Jeanette Claire também era outra exímia do drama. Então a quadratura Vênus-Júpiter é um período assim importante também para avaliar interesses essenciais que de certa forma a gente possa ter com o próprio consumo, né? A gente tem um tempo em que não só Vênus quadra Júpiter, mas também Mercúrio quadra Júpiter, né? Então isso impacta bastante essa condição. A família pelo Natal, Ano Novo, ficava em casa, assim, poupava. Pois fim de ano vai ser interessante, porque a gente vai ter Mercúrio retrógrado e Marte retrógrado, então a gente vai precisar de um exercício de paciência para que não haja DRs no Réveillon, né? No 31 de dezembro, lavagem de roupa suja no Natal, na ceia. Então, vamos ali com calma e elegância, fazer uma retrospectiva, aquela coisa de reflexão, né? Isso falando mais para o fim do ano. Agora, nesse tempo de quadratura Vênus-Júpiter, e também uma semana que Mercúrio está fazendo essa quadratura também, ó, né?
Mercúrio é um planeta associado ao comércio, ao negociação, no geral. Vênus quadrando Júpiter, Mercúrio quadrando Júpiter, ali os dois, né? Tá vendo ali? Então, vale uma atenção para a pesquisa com aquilo que a gente for consumir, né? Para não comprar gato por lebre ou não entrar na onda. Olha só, esse produto vai dar presente de Natal do amigo secreto. Não vamos errar na mão no presente do amigo secreto, né? Às vezes dá aquela exagerada, né? Um excesso ali, vai comprar uma coisa que acha que tem um valor e não tem lá tanto valor assim. Então requer uma pesquisazinha, né? Quadratura Mercúrio-Júpiter, quadratura Vênus-Júpiter, né? Vale também, às vezes, dar uma dimensionada naquilo que a gente pode lidar comercialmente ou com certo consumo, tá? Então requer um pouco essa ponderação. Sem barraco, Mini Mônica, calma, não precisa tanto barraco, não. Requer aí calma e elegância, tá? Então, gente, esse é um tempo aí que as quadraturas, especialmente com Júpiter, requer cuidado com a questão das questões comerciais, de consumo, também nos relacionamentos. A gente viu que tanto Vênus está começando a semana quadrando Netuno e terminando a semana quadrando Júpiter, então atenção com as expectativas na relação. Tá? Tem o detalhe da oposição entre Sol e Marte no meio da semana, no dia da Lua cheia em Gêmeos. Tá? Então no dia da Lua cheia em Gêmeos ali, ó, oposição de Marte e Sol, né? É a metade do tempo da retrogradação de Marte. Então a gente é propenso a reposicionar algumas atitudes, reposicionar ou tirar a limpo algumas questões, algumas conversas. Esse grau 16 de Gêmeos é importante observar no mapa para essa semana e para os próximos dias aí de dezembro, porque podemos reconsiderar questões, tirar a limpo e a gente perceber que algumas coisas vêm à tona, tá? Então, coisas que vão ali meio camufladas, informações que a gente desvenda, porque é lua cheia e é uma lua cheia conjunto a Marte. Então, além de vir à tona algumas questões, podem vir à tona algumas atitudes de pessoas ou nossas também para esclarecer assuntos, certo? Então, é o que está marcando este período semanal de 4 a 10 de dezembro. Pessoal, este é o céu da semana. Vamos aí ponderar com essas questões, com calma e elegância, tá? Para não exagerarmos também na comunicação, na interação com as convivências, tá? E mantendo a calma e elegância, diplomacia, para não entrar em pilhas desnecessárias e nem em dramas que podemos testemunhar ao redor. Você viu, a semaninha tá sutil, né, Juliana? Sutil a semana. Mas você sabe que às vezes essas semanas tensas, elas são interessantes até no sentido de decisões mais contundentes, né? Tem muita semana com um monte de trígono que é bem tumultuadinha, porque a gente fica meio ali e, né, acontece umas surpresinhas, né? Às vezes esses aspectos tensos, eles dão uma empurrada para tirar a limpo questões de um modo geral, certo? Boa noite, Beth, boa noite, Mini Mônica, obrigado, Joana também, pessoal de Portugal, sempre aí atento. Aliás, boa sorte aí na Copa, porque a coisa vai começar a engrossar, né? Semaninha movimentada, semaninha de Copa do Mundo, Los Hermanos jogando bola, Holanda chegando. Obrigado, Juliana, boa semana também, boa semana, pessoal. Uma ótima semana a todos, um abraço,